Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os amados irmãos. Amados irmãos, hoje eu quero falar e demonstrar as nossas imperfeições. Como é isso? Às vezes não reconhecemos, como no caso do primeiro homem, a transferência de responsabilidade. Estou citando Adão e Eva, que ele citou para Deus: a mulher que tu me deste. E eu poderia exemplificar várias mulheres que são exemplos bíblicos de excelência, como também as que são exemplos de que erraram nas suas ações, no seu dia a dia. Bom, reconhecemos que as mulheres têm as suas falibilidades. E nós, os homens, também. Não só os personagens bíblicos que às vezes destacamos. E nós? Porque é fácil falar e consertar é difícil. Corrigir é bom, mas quando somos corrigidos é ruim. Ver as falhas nós vemos, mas ocultamos e não reconhecemos as nossas. Discriminar é bom às vezes. E quando somos discriminados? Quando somos discriminados? Será que gostamos? É bom? Quando somos atingidos, aí sentimos que é ruim. É por isso que nós prejulgamos, não analisamos às vezes os fatos, as coisas. Nós sentenciamos dentro da nossa própria distorção, dentro da nossa condição, daquilo que nós achamos e pensamos. E antes de falar dos defeitos humanos, antes de nós falarmos propriamente desses defeitos humanos, ou das qualidades ou das virtudes que nós temos também, que são muitas, e eu vou trazer uma história que para nós é uma coisa muito boa, no sentido de pararmos para analisarmos e fazermos uma reflexão. A gente fazer uma reflexão, a gente parar e analisar por quê, como é isso. Nem sempre queremos analisar os fatos, as coisas. E eu quero contar a história de um casal que eles conviviam há 14 anos dentro de um casamento, um relacionamento, e a esposa fez um pacto com ele. Ela tinha uma caixa em cima do guarda-roupa, e o pacto foi de ele só tocasse ou abrisse com a permissão dela. Ele não poderia abrir aquela caixa sem a permissão. E fizeram esse pacto de fidelidade, de não mexer. E os anos passaram. E um belo dia, ou um certo dia, houve aquela preocupação exacerbada, porque aquela mulher, ela demorou lá na consagração, ela era evangélica, e ela chegou tarde, mas o seu marido, pela ansiedade e a curiosidade preocupativa, não só dela estar demorando, mas os anos em querer saber o que ela tinha naquela caixa, o que ela fazia com aquela caixa em cima do guarda-roupa, e não podia ser quebrado o pacto, ser aberto. E ele se achou no direito de tomar essa atitude pela inquietação que lhe afligia. E ele subiu e pegou aquela caixa e abriu, e ficou entenebrecido, estarrecido. Ele se impactou e ao mesmo tempo ele questionou a si mesmo sobre a excelência e a prudência
do que ela tinha feito uma economia e não lhe avisou, mas deveria lhe avisar. E ele, ao mesmo tempo que elogiou, ele também se indignou, porque dentro da caixa havia 3 ovos. E ele achou que a sua mulher estava errada em relação que ovos devem ser guardados no lugar refrigerado, como a geladeira, e não deveria ser posto numa caixa. E ele não achou legal, boa aquela atitude dela em relação ao que estava dentro da caixa. Mas, quando ela chegou, ele, dentro da ansiedade precipitatória dele, ele fez elogios sobre a quantia que estava dentro, e ela automaticamente falou: poxa, você quebrou o pacto, né? Ah, mas ansiedade, olha, eu achei legal você fazer economia, mas tem uma coisa aí que eu não gostei e não entendi, e quero uma explicação sua, pelo menos, porque eu acho que você não está batendo bem das bolas. Você deveria colocar aqueles ovos dentro da geladeira. E por que aqueles ovos estavam dentro daquela caixa? Olha, nós somos casados já há 14 anos, não é verdade? É. Então, meu querido, é o seguinte: aqueles 3 ovos representam todas as vezes que você erra, e eu coloco o ovo lá naquela caixa. Ah, ele riu, ficou alegre, abraçou ela, beijou. Mas me explica, então, aquela quantidade de dinheiro que representa aquilo, como você fez essa economia? Pois é, eu estou te falando dos ovos. Sempre quando você erra, eu coloco um ovo lá. E quando faz uma dúzia, eu vou e vendo. Bom, eu não preciso explicar a reação que ele, como um homem que se sentia perfeito, superior, não tinha falha, qual foi a sua reação diante dela falar que durante 14 anos ele achou que ele errou 3 vezes, mas ela definiu dizendo que quando fazia uma dúzia, ela vendia e ali tinha uma soma de dinheiro. Bom, aquilo estabilizou ele. Então a nossa mensagem é reflexiológica. Como é isso, pastor? Dentro dessa visão, é preciso que nós entendemos. E eu, pesquisando o livro de Provérbios, eu achei mais defeito nossos de homens do que deformidade feminina. Lógico que tem as qualititudes, e tem as suas atitudes, tem as suas sublimidades. Mas estaremos lendo esses livros, esses provérbios salomônicos, e demonstrando as nossas deformidades masculinas e femininas, como também as nossas qualidades. E nós vamos tomar logo como base, né, o livro de Provérbios, no capítulo 11, já o versículo 22, aí aqui já vemos que diz a deformidade feminina: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Aqui já começamos com um ataque às mulheres, né? A mulher que se aparta da razão é como a joia de ouro no focinho de uma porca. Bom, a gente também usa muito, para demonstrar a deformidade feminina, o capítulo 12, o versículo 4, às vezes a gente fala que a mulher virtuosa, né, é a coroa do seu marido, mas aqui procede: vergonhosamente, é como o apodrecimento nos ossos. Aí já está mostrando uma falibilidade, né, da mulher. Mas
No capítulo 14 também, nós vamos falar dentro dessa atitude deformativa, que é usado muito, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Esse ataque nós sempre fazemos em relação às mulheres. Mas vamos dar continuidade, que nós vamos estar relacionando as atitudes negativas e positivas, tanto do homem como da mulher. Mas no mesmo capítulo 14, o versículo 12 vai dizer do homem que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. O versículo 14 também diz: e dos seus caminhos se fartará o infiel do coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então aí a gente vê, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas aqui está dizendo também que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Então nós estamos demonstrando com isso que às vezes a gente prejulga e condenamos os atos dentro de um relacionamento, uma convivência que nós temos. Mas vamos passar para o capítulo 15, e agora em relação a nós os homens, tá? O versículo 18 diz: o homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua. E o versículo 23 diz que o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Isso é o versículo 23, né? Diz que o homem se alegra na resposta da sua boca, e a sua palavra ao seu tempo, quão boa é. Mas diz que o iracundo suscita ira, e muitas das vezes não há essa condição de segurar essa tranquilidade que o homem às vezes tem que manter, né? Conforme nós às vezes nos preocupamos. E já foi falado que a mulher sábia edifica a casa, mas fala que é caminho que para o homem parece direito, mas é caminho de morte. E assim procede na vida de muitas pessoas. Mas vamos caminhar para o capítulo 16, que aqui também vai falar de qualititude do homem, de coisas boas e de coisas ruins. O versículo 1 diz: do homem são as preparação do coração, mas do Senhor a resposta. O versículo 2 vai dizer que todo caminho do homem são limpos aos seus olhos, ao que nós achamos, mas o Senhor pesa o espírito. Eu chamo esse espírito, é a nossa consciência, o agente policiador de Deus, é que faz nos ter uma reflexiologia das nossas ações, se é boa ou má. Que o versículo 7 diz: sendo caminhos do homem agradável ao Senhor, até com seus inimigos ele faz com que tenha paz com ele. Então você vê que há uma condição boa. E o versículo de número 9 diz que o coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Como é isso? Conforme já foi falado, que no versículo 25, diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. O versículo 27 vai dizer: o homem vão cava o mal, e nós, os seus lábios, se acha como um fogo ardente. Versículo 28 diz que o homem perverso levanta contenda, é o infamador, e separa os maiores amigos. O versículo 29 continua afirmando que o homem violento
persuade o seu companheiro, o guia por caminhos bons. Aí vai dizer no 32, né? Que o melhor longânimo do que o valente, o que governa bem o seu espírito, do que o que toma a cidade. Mas nós vemos que muitas das vezes, dentro dessas comparação e deformação, que ainda no versículo 17 diz, capítulo 17, que o homem, falto de entendimento, dá a mão ao fiador e fica por fiador do seu companheiro. Ele às vezes se enrola por isso. E vai dizer o versículo 27 do capítulo 17, o que retém as palavras é o que possui conhecimento, é o homem de entendimento e de precioso espírito. Porque muitas das vezes a mulher orienta e nós não aceitamos. E se achamos muito superior. Mas aqui no versículo 19, também diz o versículo 3, que as águas profundas são as palavras da boca do homem ribeiro, que transborda da fonte de sabedoria. O versículo 12 vai dizer que antes de ser aquebrantado, ele eleva-se o coração do homem. Diante da honra vai a humildade. Por quê? O versículo 14 diz que o espírito do homem alivia a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem levantará? E diz o versículo 24, o homem que tem muitos amigos pode se congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Isso pode causar também um ciúme na mulher, uma preocupação. E aí vai dizer, na realidade, o versículo 22, aliás, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Tá? Aí vai dizer isso. Por quê? No versículo 3 do capítulo 19 diz que a estutícia do homem perseverar, o seu caminho é o seu coração, o que se irá contra o Senhor, se irá contra o Senhor. E aqui vai dizer também acerca da mulher, o versículo 13, que grande miséria é para o pai e o filho insensato, um gotejar contínuo, como a contenção da mulher. E diz que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Olha que coisa linda, maravilhosa. Ainda o versículo 19 diz que o homem de grande ira tem de sofrer danos. Por quê? Se tu o livrares, virá a andar e fazê-lo novamente. Porque a tendência dele, como assim? O versículo 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. E quando ele não aceita conselho, ele não aceita, ele vai sofrer. Porque o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso, né? No capítulo 20 também, vai dizer o versículo 3, honroso para o homem é desviar de questão, mais do que o tolo que se entremete nelas. Vai dizer no versículo 5 que é como águas profundas, o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência tira para fora, ou seja, ele expõe.
Como diz o versículo 6, cada qual entre o homem apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? É uma indagação, né? Porque o versículo 27 diz que suave ao homem é o pão da mentira, né? Por isso que tem as contendas. Mas depois da sua boca se encherá de pedrinha e areia, que diz que um abismo chama o outro. Não adianta uma mentira querer cobrir outra mentira. Estamos falando de relacionamento, de atitude de homens e mulheres. Mas vai dizer que, o versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá os seus caminhos? Porque o versículo 27 dá uma explicação aqui, que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, não tem como a gente querer viver na mentira, no engano. Capítulo 21, versículo 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o seu coração, ou seja, as suas atitudes. Conforme nós contamos a história, que aquele marido, há 14 anos, se achava perfeito, né? Mas a mulher, com as suas ações e atitude, demonstrou na simplicidade da sua sabedoria a sua erroneidade durante os 14 anos de casamento e como ela tirou vantagem disso, né? Ainda dentro desse capítulo 21, o versículo 8 diz: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. E também fala que o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Olha que coisa, se ele se desvia. Por quê? Olha bem, o versículo 28 e 29. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve e fala sem imputação é o homem ímpio. Endurece o seu rosto, mas o seu rosto considera o seu caminho. Aí aqui também vamos falar acerca da deformidade demonstrada pelas ações das mulheres, que é melhor morar num canto de uma água furtada do que com uma mulher rixosa numa casa ampla, uma casa bem grande. Não é legal. Aí o versículo 19 vai dizer ainda que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, que continua essa deformidade, né? Mas também no capítulo 22 também fala disso, no versículo 24: não acompanheis, ou seja, siga o iracundo, nem andes com o homem colérico, porque esse vírus pode passar para ti. Como assim? O versículo 29 diz: visite um homem diligente nas suas obras, tá? Perante reis será posto, e será posto perante os de baixa sorte. Mas se você anda com homem iracundo, com pessoas que não têm bom conselho, pessoas com ações deformativas, você não vai ter qualititude boa. Porque no capítulo 24 diz: não tem inveja dos homens malignos, nem deseja estar com ele. É a repreensão. Por que a repreensão? O versículo 9 desse capítulo 24 diz: o pensamento do tolo é pecar, é abominável ao homem, o escarnecedor. Mas o versículo 17: e se disser, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera o coração
e não considerará aquele que atenta para a tua alma, e não saberá, não pagará o homem conforme a sua obra? Ou seja, não adianta, não tem como escapar. É nítido. Por quê? O versículo 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso e ajuntei a vinha do homem, que é falto de entendimento. Como é isso? O versículo 34 diz: assim sobreverá a sua pobreza como a um ladrão, a sua necessidade como a um homem armado. Olha bem, né? Capítulo 25, aí vai falar aqui, ó, que martelo, espada e flecha aguda é o homem que se levanta e fala contra o seu próximo, trazendo falso testemunho. Isso vai sempre acontecer. Isso vai sempre estar. Que no capítulo 26 vai dizendo: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, mas maior é a esperança do que o tolo nele. E vai dizer o versículo 19: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso só por brincadeira. Só por brincadeira. Né? A própria palavra de Deus diz que aquele que faz uma cova cairá nela, né? Bom, no capítulo 27, ainda tem referência da deformidade de mulheres também. O versículo 15 vai dizer que, como o gotejar contínuo do dia de chuva, de grande chuva, é a mulher rixosa. Um é o outro semelhante. Um ao outro é semelhante. Tanto o homem rixoso quanto a mulher rixosa é como o gotejar contínuo de uma chuva. E diz: como o ferro com um ferro se aguça, assim é o homem afia o seu rosto do seu amigo. E vai dizer no versículo 19: como na água o rosto responde ao rosto, ou seja, reflete, assim é o coração do homem, ou seja, as ações. A palavra de Deus diz: pode uma árvore boa dar fruto mau, uma árvore má dar fruto ruim? No versículo 20, diz: o inferno e a aparição nunca se afartam, e os olhos do homem nunca se satisfaz. O 21 diz: o crisol é para a prata, o forno para o ouro. O homem é provado pelos louvores, ou seja, pelas ações, pelas atitudes. Como é isso, pastor? No capítulo 28, vai falar aqui que por causa da transgressão da terra, muitos somos príncipes, mas por virtude de um homem prudente, é sábio, ele continuará. O versículo 3 diz que o homem pobre, que oprime o pobre, é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum tipo de trigo. Isso é a qualititude deformativa. Mas diz aqui, o versículo 5, aos homens maus, e não entende o juízo, mas os que buscam o Senhor entende tudo. Ou seja, não adianta a atitude ruim, que vai se dar bem sempre, vai ter o dia da cobrança. Como é isso? Vai dizer no versículo 11 que o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Diz o 12: quanto ao juízo triunfa, há grande alegria, mas quando o ímpio sobe, os homens escondem-se. E diz o versículo 14: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração
virá a cair no mal. É o que já vem ensinando. E o versículo 17, o homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até cairá a cova, e ninguém vai deter ele, porque é o juízo. Versículo 20 diz, o homem fiel abundará, crescerá em bênção, mas o que se apressa em enriquecer, olha só, hein, não ficará sem castigo. Quando está falando aqui é de insilutitude, não ter atitude libada, é de corruptividade. Aí diz, do versículo 21, ter respeito à aparência de pessoa, como muitos fazem, não é bom, porque até um bocado de pão ao homem, ele prevaricará. Ou seja, eu sempre costumo dizer que nós somos egoístas, interesseiros, arrogantes, presunçosos, e quantos homens por interesses, não estou falando no sentido genético, mas genericamente, faz elogio à hipocrisia, principalmente em tempo de eleições, a essa deformidade. Mas o versículo 23 diz, o que repreende o homem, achará depois mais favor aquele que lisonjeia com língua, o que fala a verdade, né? Porque tem pessoas que só te elogiam quando quer tirar alguma coisa de você, só te procura quando precisa, só até o amigo quando você tem alguma coisa. E assim também são relacionamentos afetivos que são destruídos quando o marido cai em desgraça, a mulher se desfaz, ou porque está trabalhando, ganha mais do que ele. Aí começam essas guerras, não há uma coinonia. Mas no capítulo 29, diz o homem que muitas das vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, mas será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Ou seja, vai errando, e vai sendo exortado, vai sendo orientado, mas uma hora o seu erro vai lhe causar uma destruição. Mas no versículo 3 diz que o homem que ama a sabedoria alegra os seus pais, mas o companheiro da prostitutas desperdiça a fazenda. Nós vemos que no caso do filho pródigo, ele ainda conseguiu retornar e refazer os passos. O versículo